Boa noite. Meu nome é André. Sou natural de Pedreiras, no Maranhão. Na década de 80, as coisas estavam bastante difíceis para mim, pois eu estava desempregado e precisava ajudar meus pais e irmãos menores nas despesas deles e da casa. Foi quando fiquei sabendo que em uma fazenda estava precisando de vaqueiro. Fiquei muito feliz, pois essa seria a oportunidade que minha família estava precisando. A fazenda ficava a uns 15 quilômetros de onde eu morava. Meu pai me deixou lá de moto e o fazendeiro, sem fazer muitas perguntas, me contratou. Eu trabalharia de segunda a sexta e fim de semana iria ficar com minha família. Na fazenda já havia um vaqueiro também recém-contratado. O fazendeiro me mostrou as dependências do casarão e duas chupanas no fundo, onde eu e o outro vaqueiro iríamos morar. Comecei o trabalho com gosto de gás. Ajudava na grama, nas plantações, alimentava os diversos animais e também desfrutava daquele lugar bastante agradável. Uma típica vida no campo, com charretes, árvores frondosas e um luar encantador, onde eu e o outro vaqueiro tocávamos uma viola e tomávamos aquela boa pinga. Um fato curioso que me chamou bastante atenção é que toda noite o fazendeiro nos ordenava a acender uma fogueira do lado da porteira da fazenda. E assim fazíamos todos os dias sem perguntar nada ao fazendeiro, pois ordens são ordens. Um dia o fazendeiro precisou viajar e iríamos ficar sozinhos na fazenda. Antes de partir, nos recomendou: acendam à noite a fogueira e não saiam de casa à noite. Tomem conta da fazenda. Quando o dia anoiteceu, o outro vaqueiro me disse que ia até a cidade sair para beber com os amigos e perguntou se eu não queria ir junto. Eu falei que não, que preferia ficar. Eu achava que a fogueira que o fazendeiro mandava acender todas as noites seria para afugentar algum animal selvagem, como uma onça. Mas naquela noite eu descobri que realmente o fogo era para afugentar um animal, mas estava longe de ser uma onça. Desobedeci às ordens do meu patrão e não acendi a fogueira, pois a minha curiosidade era tanta de ver a onça que fiquei de tocaia atrás da porta um bom tempo. Qualquer barulho eu saía na porta para ver se via a tal onça. Quando foi por volta de 11 da noite, eu ouvi um barulho, umas pisadas em folhas secas, e pensei: é hoje que eu vejo pela primeira vez uma onça. Abri a porta bem devagar e fui atrás da onça, quando de repente eu avistei uma criatura grande e peluda e estava a devorar uma galinha. O bicho estava de costas, abaixado e segurando a galinha com as duas mãos. Comecei a dar passos lentos para trás, mas as pisadas nas folhas secas fizeram barulho, chamando a atenção do bicho. Foi quando ele se virou e me encarou. Eu senti muito medo, um pânico me invadiu o corpo e comecei a correr em direção à porta do casarão. Entrei o mais rápido que pude, fechando a porta, e ainda coloquei um móvel pesado com medo que o animal viesse arrombá-la. O animal começou a gritar do lado de fora e a azunhar a porta com muita fúria. Eu já não sabia o que fazer. Não sabia onde o meu patrão guardava a espingarda, e a minha havia ficado na chupana. Então entrei em uma das alcovas e fiquei lá durante um bom tempo. O animal parecia ter ido embora, mas eu permaneci no casarão até o dia amanhecer. Não sei a que horas meu colega vaqueiro voltou. Quando saí do casarão, ele estava dormindo na sua chupana, e eu acordei e contei o que aconteceu. Ele foi ver o estrago que o animal fez na porta do casarão e falou: meu amigo, estamos ferrados. No dia seguinte, o patrão voltou de viagem e, ao ver a linda porta de madeira maciça toda azunhada, nos perguntou: vocês não acenderam a fogueira como eu ordenei? E tivemos que falar toda a verdade,
que o meu colega saiu para beber e eu não acendi a fogueira como ele me ordenou. Foi uma bronca daquelas. O fazendeiro ficou furioso e disse que só não nos demitia agora, pois conhecia nossas famílias e sabia que precisávamos muito do emprego. O patrão nos contou que um dia estava voltando para casa a cavalo. Quando chegou na porteira da sua casa, o cavalo ficou bastante assustado. Parece que não queria entrar. Ele desceu do cavalo e começou a puxá-lo pela rédea, mas o cavalo surtou e correu. O cavalo correu na direção contrária, em que meu patrão estava. E meu patrão avistou na direção contrária um animal. Ele viu 2 olhos que brilhavam no escuro. E saindo de dentro da mata, viu o tamanho do animal, bem maior do que imaginava. O fazendeiro correu e conseguiu se trancar em sua casa. O antigo vaqueiro estava sentado na porta da sua chupana, que ficava nos fundos da casa, e não se deu conta do que estava acontecendo na frente do casarão. Foi então que o animal foi em direção à chupana do vaqueiro, e quando o avistou, o vaqueiro trancou a porta e a fera parecia tentar derrubar a porta da chupana. O fazendeiro, vendo que seu vaqueiro corria perigo, saiu pela porta dos fundos e disparou 3 tiros em direção à fera, que correu para fora da fazenda, pulando a cerca e sumindo na escuridão da mata. No dia seguinte, o vaqueiro pediu demissão, pois ficou bastante assustado com o que aconteceu. Desde aquele dia, ele acende toda noite uma fogueira com o propósito de afugentar o bicho. E eu perguntei, mas meu patrão, que bicho era aquele? E ele me respondeu, o bicho que você viu era um lobisomem. Fiquei ainda uns meses trabalhando nessa fazenda e sempre acendendo a fogueira à noite. Depois meu pai ficou sabendo de um outro emprego, mais próximo de nossa casa, e eu pedi minhas contas. O tempo passou, não fiquei mais sabendo notícias do patrão, da fazenda, nem do vaqueiro. Mas depois meu pai me contou que uma pessoa viu uma fera no meio da estrada carroçal. Não sei dizer se era o mesmo bicho que vi, mas pela descrição que meu pai deu, bateu com a fera que vi na fazenda, e com certeza era um lobisomem. Boa noite.